Aleluia. Nós te louvamos, Pai, porque cremos que o Senhor é aquele que está nesse lugar antes mesmo que nós chegássemos. E nós estamos aqui para te louvar, para engrandecer o Senhor, para bendizer o seu nome. Nós estamos aqui, Pai, para sermos abastecidos, mas para também cultuar ao Senhor, te dando o nosso melhor. Nós cremos que nós vamos ver milagres nessa noite, nesse lugar. Que haverá transformação, haverá uma movimentação do céu para a terra aqui, enquanto estamos te adorando, enquanto estamos te cultuando, Pai. Obrigada porque essa é uma noite em que seremos marcados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder nesse lugar. Nós cremos assim desde agora e sabemos que seremos correspondidos nas nossas expectativas, porque estamos com o coração carregado com fé. Nós sabemos que seremos correspondidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e dizer o quanto você está feliz porque ela está aqui? Diga, que bom que você está aqui. Diga para ela assim, a fé vai mover coisas na sua vida hoje. Não, agora fala com olhar profético. A fé vai mover coisas na tua vida hoje. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Estamos no segundo dia da nossa conferência Fé para Mover. Quem estava aqui ontem? Olha que bênção, vocês voltaram, glória a Deus. Hoje é um dia sobrenatural para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração preciosidades. Você vai sair daqui abastecido, cheio, pronto para poder exercer sua fé da melhor maneira possível, amém? Eu queria saber se tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez, nos visitando. Se você está aqui e nos visita hoje, nós queremos te conhecer. Você pode fazer um sinal com a sua mão se você está vindo hoje a primeira vez? Olha, todo mundo... Oh, tem gente aqui, que bênção, glória a Deus. Eu queria só pedir para que vocês ficassem de pé um instantinho. Daqui eu vejo vocês todos bem, mas eu quero pedir para que vocês fiquem de pé e a igreja possa recebê-los com a devida honra. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Você que está perto já sabe o que fazer. Nós estamos honrados com a visita de vocês. Vocês que nos visitam, nossos convidados hoje especiais, vocês são pessoas VIP aqui. Nós estamos muito felizes mesmo em recebê-los nessa casa. Cremos que o Senhor vai falar coisas poderosas ao coração de vocês nessa noite. Se vocês já congregam em algum lugar, leva um abraço caloroso nosso para a sua liderança espiritual. Mas se você ainda não congrega, vem congregar conosco. Aqui vai ser um bom lugar para vocês crescerem e espiritualmente se desenvolverem em nome de Jesus, debaixo de uma graça poderosa. Certamente vocês terão as vidas transformadas à medida que estão aqui junto conosco. Você se alegra pela vida dos nossos visitantes? Que bênção. Tem aí uma pulseirinha que vocês receberam, não é? Essa pulseirinha vai dar direito a presente especial da nossa igreja para vocês. A nossa equipe está de prontidão para honrá-los com amor e alegria da maneira como Deus também tem recebido vocês. Amém? Sem mais delongas, nós temos um vídeo para passar sobre a nossa retrospectiva de como foi o dia inicial da nossa conferência. Ontem nós começamos a conferência Fé para Mover. Tivemos aqui uma palavra nessa base, né, fundamentada realmente na palavra sobre fé e como a gente pode exercer e como a gente pode se mover nisso. A gente vai ter um vídeo rapidinho para você poder ficar aí com uma degustação de como foi se você não veio. Jesus tinha dito antes, olha, se vocês disserem a um monte, passa daqui para lá, ele vai se mover. Agora, como é que Jesus estava ensinando? Olha, se vocês falarem, vai acontecer, mesmo que essas coisas não tivessem ouvido. Por que que funciona? Porque aquilo que não tem ouvido natural, ouve no reino espiritual. Então, o que que você está querendo que se mova até você? Ah, você precisa de um carro, chama esse carro, porque aquilo que é chamado vem. Se eu chamar, vem, porque tudo que tem um nome, quando é chamado, atende. Ei, querido, entenda uma coisa, aquilo que você fala tem poder para ser atendido. No shadow, no valley, where you won't find me. Oh, I am not afraid. Before me, behind me. Glória a Deus. Então hoje vai ser ainda melhor, amém? Você está com expectativa?
Glória a Deus, que bênção. Queridos, eu quero falar um pouco agora sobre o que virá, né? A gente falou sobre o que aconteceu ontem, agora eu quero falar sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Nos dias 17, deixa eu ver aqui novamente para poder dizer a informação para você certinho. Nos dias 16 e 17, diga 16 e 17 de dezembro, né? A gente tem no próximo mês, nos dias 16 e 17, é uma segunda e uma terça-feira, nós vamos ter aqui um evento especial. Nós vamos ter a mentoria Acessando Riquezas. Essa mentoria vai ser ministrada pelo nosso querido pastor, o pastor Fábio Henrique. Então, você vai ter aí um tempo maravilhoso para aprender chaves bíblicas para acessar riquezas, vai aprender segredos judaicos para enriquecer e prosperar, técnicas de empreendedorismo, como criar rendas extras, aprendendo a investir na bolsa de valores, renda fixa e criptomoedas também do zero. É uma mentoria completa, vai ter muito mais do que esses tópicos que eu falei aqui, vai ter muita coisa boa durante esses 2 dias. Então, se você quer participar, você pode correr lá no balcão de informações ao fim aqui do nosso culto. Você vai poder fazer a sua inscrição lá e pode ser parcelado no cartão. Esse evento vai começar às 19h. Agora eu estou em dúvida se é 19 ou 19h30, mas é um horário desse sim, viu? E aí você pode se inscrever lá no balcão de informações, adquirindo a tua inscrição. Você vai ter acesso a essa mentoria durante os 2 dias. Vai ser um tempo de imersão mesmo, para nós aprendermos ainda mais e acessarmos as riquezas que o reino tem para nós. Amém? Então, você está animado para isso? Já se programa. É uma segunda e uma terça-feira à noite. Você vai poder participar aqui conosco. Vai ser realmente algo maravilhoso. Você vai aprender de Deus através da vida dele também. Amém? E falando em riquezas, vamos para o momento dos dízimos e ofertas? Glória a Deus. Você fica animado com isso? Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Coríntios. Capítulo 9, verso 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Você chegou lá? Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. No verso 7 fala: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode, diga Deus pode, fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. Diga, Deus pode me fazer abundar em tudo, em toda graça. Isso significa, meu irmão, que Deus pode fazer você abundar em sabedoria, Deus pode fazer você abundar em finanças, Deus pode fazer você abundar em alegria, Deus pode fazer você abundar em todas as áreas da sua vida e em tudo aquilo que você precisa. A Bíblia diz que não só Deus pode, mas a gente também sabe que Deus quer. Deus tem prazer e alegria na prosperidade dos seus filhos, dos seus justos. Então é bem verdade que nós podemos sim, à medida que cumprimos esse princípio de semear, nós também receberemos a nossa colheita. Agora não é só uma questão de receber colheita, porque a colheita é algo que a gente talvez não consiga mensurar e a gente vai desfrutar a despeito do que seja plantado. A Bíblia diz que de tudo que nós plantarmos, nós também vamos colher. Mas a questão, irmãos, não é só sobre a gente receber a colheita. A questão é que além dessa colheita, Deus também vai nos fazer abundar em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós cumprimos o princípio, nós somos honrados pelo Senhor no princípio que fomos cumprindo. Então, se você está aqui nessa noite, eu quero te convidar a cumprir o princípio de semear, sabendo que nós não fazemos isso nem com tristeza. Diga, não é com tristeza. Você não fica triste nessa hora, você não lamenta porque vai mexer no seu bolso, você faz isso com alegria. E também não é por necessidade ou por constrangimento que a gente faz isso, porque se fosse assim nós estaríamos realmente desagradando a Deus. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria, e não é nem com tristeza e nem é por necessidade. Eu vou dar porque a igreja está precisando, eu vou dar porque precisa fazer tal coisa. Não, irmãos, não é porque precisa, é porque nós fazemos isso com um coração generoso, com a intenção de cumprir um princípio bíblico. Então, nessa noite, você não vai ofertar porque a gente está precisando de alguma coisa. Você vai ofertar porque você quer cumprir o princípio bíblico que a palavra nos garante, onde você semeia e você colhe à medida do que você semeou. E não somente isso. Deus ama quando a gente faz isso com alegria e Ele pode nos fazer abundar em tudo. Então, com essa consciência, eu quero que nessa noite você separe aí a sua oferta, o seu dízimo, para ministrar ao Senhor. Você vai dar aqui, mas é bem verdade. A Bíblia fala que aqui são homens que recebem, mas ali no alto é aquele de quem nós damos testemunho que está recebendo. O
Senhor recebe aquilo que nós damos aqui em terra. Você deposita na igreja, mas é o Senhor quem está recebendo. Por que é Deus quem recebe? Porque Deus está vendo o seu coração, aquilo que homem nenhum pode ver, mas o Senhor está vendo. E Ele recebe a intenção do teu coração, a atitude com que você faz, o valor que você dá, o percentual que isso representa e a maneira como você está fazendo, com alegria e não por necessidade. Porque Deus quer fazer você abundar em todas as coisas. Você vai fazer isso nessa noite. Amém? Você pode contribuir através do Pix, como eu vou fazer agora. Você pode também contribuir através do dinheiro em espécie, através dos envelopes que estão aí depositados nas cadeiras. E você também tem a opção de fazer através de cartão de crédito ou débito com as nossas tesoureiras lá atrás. Elas estão com as maquinetas em prontidão para atender você. Então você pode fazer de uma maneira ou de outra. Você só não precisa sair daqui sem participar desse momento santo. Amém? Você que está acompanhando também nosso culto através da sua casa aí pela internet, nós queremos te convidar a fazer parte desse momento, entendendo que você também está cultuando. Tem aí o link, tem as informações do Pix para você participar disso. Lembrando que o Senhor, Ele pode fazer você abundar em toda graça, a fim de que você tenha sempre em tudo ampla suficiência. Amém? Você está pronto para ofertar? Se você vai fazer através de envelope, você pode fazer levantando o seu envelope. Nós vamos orar juntos. E se você vai fazer por outro mecanismo, você levanta as suas mãos, nós vamos orar. Amém? Pai amado, nós te louvamos nessa noite pelo benefício, pelo privilégio, pela honra que nós temos de participar desse momento santo, Pai. Nós fazemos com entendimento, baseados no que a Tua palavra diz. Nós semeamos na certeza de que vamos colher, mas não somente pensando na nossa colheita. Nós fazemos isso com alegria, porque temos obtido do Senhor o suprimento e a provisão, tem chegado às nossas mãos. Nós podemos te devolver nossos dízimos e nós podemos manifestar e ministrar ofertas ao Senhor aqui na sua casa, Pai. Nós fazemos com alegria, com entendimento e cremos, Pai, que o Senhor nos fará abundar em tudo, em todas as coisas, em toda graça, em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém, amém. Glória a Deus. Então venha ofertar e dizimar com alegria. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre. Amém. Aleluia. Senhor, confiamos em Ti. Eu não vou perder a fé, Senhor. Não vou me preocupar com o que há de vir. Se o amanhã pertence ao Deus que é bom, não vou me preocupar, Deus tem melhor pra mim. Eu não vou perder o sono, eu
estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã. Aleluia. Pai amado, nós te damos graças, porque o Senhor é a nossa porção, a nossa provisão. Você cuida de nós, você tem nos amado. A tua poderosa mão está sobre nós, nos abençoando todos os dias, suprindo as nossas necessidades. Obrigado porque em você podemos todas as coisas. A nossa confiança está em você, o nosso coração está em você. Você é a nossa vida, você é a nossa fonte, a nossa inspiração. Te amamos mais do que tudo, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua unção atuando e operando sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos te bendizer, nessa noite nós queremos expressar a você o perfeito louvor. Estamos aqui como filhos amados, para engrandecer o teu nome, para te bendizer, para dizer o quanto somos gratos a você e o quanto nós te amamos. Você é tudo para nós. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa noite. Você é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Te amamos, te bendizemos. Você é exaltado, você é bendito, fiel, verdadeiro. Estamos com o nosso coração alegre em você, em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Dá um glória a Deus bem forte. Amém. Graças a Deus. Fala com a pessoa que está aí do seu lado. Senta um pouco. Queridos, obrigado. Graças a Deus. Que coisa boa. Estamos no segundo dia da nossa conferência Fé para Mover. E Deus já está movendo coisas de lugar. Você crê nisso? A pergunta não é se Deus está movendo. A pergunta é se você está movendo coisas com a sua fé. Amém? Abre comigo lá em Marcos, capítulo 11, verso 23. Eu vou pedir, por gentileza, para vocês abaixarem um pouquinho aqui o meu retorno. Está um pouquinho alto. Marcos, capítulo 11, verso 23. Esse é um texto que ninguém conhece no Verbo da Vida. Um texto novo para todos. Marcos capítulo 11, verso 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Porque em verdade vos afirmo, Jesus dizendo, olha, o que eu estou falando é verdadeiro e eu vou afirmar isso que eu estou falando. Então você pode confiar, você pode dar credibilidade, porque Jesus não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Jesus está falando algo que é real, que é um fato, que é verdadeiro. E ele diz, eu afirmo isso que eu estou falando, que é verdade. Se alguém disser a este monte, tem alguém aqui? Se você é alguém, mostra que você está qualificado para participar desse princípio que Jesus estabeleceu aqui. Jesus estava falando sobre uma lei universal. Ele estava falando sobre algo real, algo existente, algo concreto. Não estava falando sobre uma filosofia, um pensamento. Jesus estava falando sobre algo que é real. Diga, é real. Ele diz, se alguém disser a este monte, veja, é um pronome demonstrativo. Jesus estava mostrando para os discípulos um monte literal, uma montanha. E ele estava falando, olha, se alguém disser a este monte aqui, ó, que ele estava apontando. Uau! Isso é algo sobrenatural. Se a gente entende que Jesus não mente, que ele fala a verdade, e ele diz, olha, em verdade, eu vos afirmo.
Ou seja, Jesus estava falando que era verdade e afirmando a veracidade do que ele estava falando. Ele disse, se alguém, qualquer pessoa, disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Irmão, mandar um monte se levantar e andar, né, ou se mover, flutuar para a direção do mar, é algo sobrenatural, é algo grandioso, é algo que a gente não vê por aí. Às vezes a gente lê o texto e a gente lê de maneira rápida, simples, e a gente não vê a dimensão do que o texto está querendo dizer para nós. Então nós estamos falando sobre algo muito profundo, algo muito grandioso. Jesus dizendo, olha, se alguém disser, se alguém falar, abrir a boca, expressar, ele não disse se alguém pensar, se alguém torcer, se alguém fizer um pensamento positivo, se alguém jejuar, ele disse, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, aí ele vai dizer, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Olha que princípio, você precisa dizer, mas você não pode duvidar no seu coração. Isso nos mostra que a fé é, antes de mais nada, algo sobrenatural, espiritual e que vem e provém do coração. Quando nós falamos sobre fé, não estamos falando sobre pensar, mas estamos falando sobre algo do coração, do espírito. O apóstolo Pedro diz que o homem interior do coração, falando acerca do espírito do homem. Quando nós falamos sobre o coração, nós estamos falando sobre o espírito, nosso eu de verdade, quem nós somos realmente. E a nossa conexão com Deus é espiritual, através do nosso espírito. O próprio Jesus diz em João, no capítulo 4, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa relação com Deus é espiritual, é através do nosso espírito. E a nossa fé também é espiritual, a nossa fé também é do nosso espírito. Quando nós praticamos uma fé mental, nós não estamos praticando uma fé relacionada a Deus, não estamos praticando a fé do tipo de Deus, mas estamos praticando uma fé humana, uma fé natural. Então a fé não vem do pensamento, a fé vem do coração. E é isso que Jesus estava falando. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que vai acontecer? Assim será com ele. Aí ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Muitos crentes não têm tido resultado naquilo que têm falado, naquilo que têm declarado, no seu posicionamento em fé, porque têm crido com a mente, não têm crido com o coração. O irmão Reagan diz que não há problema a gente duvidar na nossa mente. O problema é a gente duvidar no nosso coração. E tem muito crente crendo com a mente e duvidando no coração. E Jesus está falando, olha, você fala, mas você precisa crer no coração, não duvidar. E aí ele continua dizendo, e você precisa crer que já recebeu. Diga fé, eu já recebi. Quando falamos sobre fé, estamos num ambiente de fé, nós estamos falando sobre algo que já aconteceu. Quando você pede algo para Deus, não significa que vai acontecer no futuro, não. Quando você pede algo para Deus, significa que já aconteceu. Você já recebeu. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não está vendo naturalmente, mas no reino do Espírito aquilo já se manifestou. Oh, aleluia. Romanos capítulo 10, no verso 8, diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Algumas pessoas falam, a palavra da fé. Aqui no Verbo da Vida a gente fala muito sobre a palavra da fé. Nós somos os representantes da palavra da fé. Fazemos parte de um avivamento chamado Movimento da Fé. E o que é isso, pastor? É exatamente isso que o texto de Romanos capítulo 10, verso 8 diz. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. O que é a palavra da fé? Na tua boca e no teu coração. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, e quando a Bíblia fala espírito da fé, está falando sobre uma motivação, um posicionamento de fé. Não está falando sobre uma entidade que vai nos possuir e fazer a gente ter fé. Não, não é isso. Está falando sobre um posicionamento, uma compreensão do que é fé.
E a gente vai andar nessa verdade, andar nessa fé. Então é por isso que ele diz, o espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que... Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, meu irmão, você está crendo e falando? Aí ele continua dizendo, também nós cremos, por isso também falamos. Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, ou por fé, através da fé, por meio da fé. Veja, a Bíblia está nos dizendo que a fé não são somente práticas ou atitudes, mas a fé é um estilo de vida. Nós não somente precisamos ter ações de fé, mas precisamos ter uma vida de fé. O meu justo vai viver por fé. Isso nos mostra que a fé deve estar presente na nossa vida, nas coisas mais cotidianas. Nós não vamos ter ações de fé, nós vamos ter uma vida de fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que você não vê. Fé é certeza, fé está no coração. Mas não para por aí. Eu creio, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Certeza de quê? Certeza em quem? Certeza aonde? Certeza na palavra. Certeza em Jesus. Certeza em Deus. A minha confiança está em Deus, a minha confiança está na palavra de Deus, a minha confiança está nos princípios, na verdade que é a palavra. Então, aquilo que eu entendo que é a palavra de Deus, que são os princípios de Deus, eu vou me apegar, eu vou estar firmado nesses princípios. E quando eu estou firmado nesses princípios, eu tenho uma convicção, uma certeza. E aí a fé está no meu coração, não mais na minha mente. Aleluia. E quando eu tenho essa certeza, essa convicção, a fé está no meu coração, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar. Falar com o quê, pastor? Com a circunstância, com o problema, com a dificuldade, com a necessidade, seja lá o que for, está no meu coração e está na minha boca. Vai acontecer. Aleluia. É isso que Jesus estava falando. No seu coração, não duvidar, mas crer que se fará o que diz. O que vai acontecer? Assim lhe será feito. E nós estamos nessa conferência Fé para Mover. E a pergunta não é se Deus vai mover coisas na sua vida, porque de fato Deus já moveu, Deus já liberou todas as coisas para você. É verdade que existem intervenções divinas em momentos específicos na nossa vida, mas de fato a atitude que Deus espera de nós é que nós nos movamos, é que nós movamos as coisas na nossa vida. E qual tem sido o seu monte? Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte, algo literal, algo concreto, qual tem sido o seu monte na sua vida? Será que é um problema financeiro, uma falta, uma necessidade? Será que é uma dificuldade na sua família? Algum problema que você tem enfrentado com seus filhos, no seu casamento? Talvez seja um problema de saúde. Qual tem sido o seu monte? Eu quero dizer para você nessa noite, você já tem a fé do tipo de Deus. A fé que chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Essa fé já está operando na sua vida. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com os seus filhos. No nosso coração já foi repartido. Você está aqui? Você já tem a fé do tipo de Deus. E a questão é, você tem falado com o seu monte? Você tem crido no seu coração e não duvidado? Aleluia. Fale com o seu problema. Fale com a sua necessidade. E não duvide no seu coração. O irmão Reagan, certa vez, ele estava passando por um problema sério, financeiro. E no começo do seu ministério. E ele orou, ele fez essa oração dizendo, Pai, eu preciso de tantos dólares. Manda esse dinheiro para mim, em nome de Jesus. Eu preciso pagar essas contas, eu estou com necessidades, eu estou com dificuldade. Quem aqui nunca fez essa oração? Irmão, essa oração eu fiz inúmeras vezes. Quantos de nós ainda não fazemos essa oração? E sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? O Senhor falou com ele, aqui no céu não tem dólares. O Senhor disse para ele, eu sou poderoso para criar dólares aqui no céu
e fazer chegar para você aí. Ele disse, mas se eu fizesse isso, eu seria um falsificador. Ele disse, os dólares estão aí na terra. E eu já te dei a autoridade, e eu já te dei as ferramentas necessárias para que você chame esses dólares. Aí ele disse, abra a sua boca e fale. Ele disse, eu não estou impedindo esses dólares de chegar até você. Quem está impedindo é o diabo. Você precisa falar com o diabo. E você precisa dar ordens para que os anjos ministradores de Deus busquem esse dinheiro para você. Irmão, aquilo para o irmão Reagan foi um choque. Ele teve ali uma grande transformação na mentalidade dele. Ele disse que imediatamente ele falou com Satanás. Ele disse, Satanás, solte o meu dinheiro. Eu te proíbo de tocar nas minhas finanças, porque eu sou dizimista fiel, eu ando em amor, e você não pode tocar nas minhas finanças. E aí ele disse, anjos do Senhor, tragam o meu dinheiro para mim. Vão buscar esse dinheiro para mim. E ele disse, dinheiro, venha. Dinheiro, venha. E sabe o que aconteceu? Ele disse que na mesma semana, irmãos, ele recebeu 2 vezes mais do que o que ele precisava. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora de nós começarmos a praticar a nossa fé. Está na hora, irmãos, de nós começarmos a contar os nossos próprios testemunhos. Está na hora de pararmos de ser admiradores da palavra da fé e começarmos a praticar essa fé genuína, a fé do tipo de Deus que existe, que é real, que é concreta, que funciona. Jesus disse, em verdade vos afirmo, essa fé é real. Diga real. Diga real na minha vida. Irmão, se Jesus disse que é possível a gente dizer a um monte, quanto mais há um problema financeiro, quanto mais há uma dificuldade no casamento, quanto mais há um filho para passar no vestibular. Qual tem sido a sua necessidade? Qual tem sido o seu problema? Será um problema de saúde? Um diagnóstico médico? Começa a falar com essa circunstância, mas não duvida no seu coração. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 37, abre lá comigo. Você está aprendendo alguma coisa hoje à noite? Marcos capítulo 4, verso 37, diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Olha que coisa interessante. Jesus estava indo de um lugar para outro lugar no barco com seus discípulos. E de repente se levantou, diga, se levantou, um grande temporal de vento. Jesus estava indo para um destino, para um lugar. Ele saiu de um lugar para ir para outro lugar. Às vezes na nossa vida nós estamos indo para um destino. E é um destino glorioso. Diga, meu destino é glorioso. Deus tem um destino glorioso para você, irmão. E nós estamos avançando, crescendo. Mas de repente se levanta um grande temporal. Veja, Jesus disse, aliás, o texto diz, Marcos diz, levantou-se grande temporal. Como assim levantou-se? Você já viu quando a gente está vivendo nossas vidas, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, e de repente acontece algo. De repente vem uma notícia ruim, de repente é o dia mau, de repente se levanta uma grande tempestade. A Bíblia não diz que era um simples temporal, a Bíblia diz que era um grande temporal de vento. É exatamente assim que acontece conosco muitas vezes. Os problemas surgem, as dificuldades surgem, notícias ruins chegam. E a gente estava lá, curtindo a nossa vida, vivendo, e de repente algo ruim acontece. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. E olha, era algo tão aterrorizante que os discípulos estavam com medo de morrer. A vida deles estava em risco. Às vezes a gente vive alguns problemas, algumas dificuldades na nossa vida, que são dificuldades que para a gente é grande demais.
Mas aqui ele estava falando que era algo que podia prejudicar a vida deles. Eles corriam risco de vida. Você está aqui? E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Olha que coisa interessante. Um temporal, um grande temporal, risco de morte e Jesus dormindo. Irmão, quem está em fé, descansa. Quem está em fé, dorme em paz. Não precisa de Lexotan, não precisa de Rivotril para dormir. Aleluia. Ah, pastor, mas eu fui diagnosticado com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Irmão, é só um nome. É só um temporal. Você não precisa aceitar isso. Eu não estou dizendo que o médico está errado. O médico está certo. Pode ser que tenha chegado ali na sua porta. Mas você não precisa aceitar. A fé não nega os fatos. Mas a fé não aceita. Porque tem gente que é verdade. É porque assim, eu sou ansioso, né? Eu sou não sei o quê. Não, você não é. Não é seu. Não pertence a você. Aleluia. E Jesus estava dormindo. A gente precisa aprender mais com Jesus e a gente precisa aprender a dormir mais. Um problema não pode tirar o seu sono. Um temporal não pode tirar o seu sono. Uma grande tempestade não pode tirar o seu sono. O que é grande demais para o Senhor? O que é grande demais para Deus? O que é grande demais para a fé? Fé é certeza, fé é convicção. Certeza em quê? Na palavra. Confiança em quem? Em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos confiar mais no Senhor, estar mais firmados na palavra, termos a nossa convicção de que a palavra funciona, de que é real. Você não está só. Deus disse, eu nunca te deixarei só, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei. Deus é com você, querido. O poder de Deus está atuando e operando na sua vida. E dentro desse posicionamento de fé, a gente precisa descansar. Quem está em fé, descansa. Você não está em fé preocupado, agoniado, sem dormir, desabafando com um e com o outro. Quem está em fé ri da circunstância. Ri do problema, ri da falta. Porque você sabe quem você é. Irmão, estarmos em fé, muitas vezes, é necessário para que a gente viva esse posicionamento de fé. A gente precisa se lembrar de quem nós somos. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos filhos, não somos mais escravos. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, despertando, o que foi que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar. Repreendeu o vento e disse ao mar. Veja que tem dois problemas aqui diferentes. Um problema é o vento e o outro problema é o mar. Veja que com um problema Jesus fala, mas com outro problema ele repreende. Alô? Repreender não é falar. Repreender é dizer, ei! Para! Isso é repreender. Falar é diferente. Veja, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. E ele disse ao mar. Tem problema na sua vida que você precisa repreender. Tem problema na sua vida que você está aceitando. É o seu probleminha de estimação. Você já até comprou uma coleirinha para ele. Você está passeando com ele. Virou seu pet. Você está dando comidinha para ele. É assim mesmo, é meu probleminha. É a minha diabetes. É o meu joanete. Né? É o meu pecado de estimação. Não, irmão. Tem problema que você precisa dar um basta. Tem problema que você precisa repreender, ser duro, ser firme. Tem que haver uma indignação em você. E tem outros problemas que você precisa dizer, que você precisa falar. E a Bíblia diz que Jesus falou ao mar. Ele disse ao mar, acalma-te, emudece. Olha que coisa interessante. Mar tem ouvido, mas no entanto Jesus falou com o mar.
E o mais interessante, o mar tem boca? Por que Jesus disse para ele, emudece? Estranho, né? No reino do Espírito, as coisas nos obedecem. Essa mesma autoridade que Jesus teve, andou aqui na terra, é a mesma autoridade que eu e você temos. E sabe o que aconteceu? Jesus disse, acalma-te, emudece. O mar não tem nervos para se acalmar. O mar não está ansioso. O mar não é bipolar. O mar não é nervoso. Mas Jesus diz, ei, calma, emudece. O mar não tem boca, o mar não tem língua, o mar não fala. Isso nos mostra, irmãos, que os nossos problemas, mesmo não tendo ouvidos literais, eles podem obedecer aos nossos comandos. E ao invés de você chorar, murmurar, ligar para o diácono, ligar para o líder de IVC, que tal você começar a dar ordem para o seu problema? Que tal você começar a falar com ele? Alguns deles você vai ter que repreender, mas outros você vai ter que falar. Era a parte que você dava um amém empolgado, saía correndo. Ah, pastor, mas eu não tenho problema nenhum. Irmão, então acho que você está no lugar errado, você pode ir, que você já pode ser arrebatado. Depois você impõe as mãos sobre a minha cabeça. Eu quero aprender isso aí. Não ter problema. A questão não é se nós vamos ter problemas ou não. Problemas vão acontecer, problemas vão chegar. A questão é como nós temos reagido diante deles. E tem problemas que a gente precisa repreender, mas tem problemas que a gente precisa falar. E é interessante porque o mar aqui falou, né? Irmão, os problemas falam. O mar estava causando um barulho. Por isso Jesus disse, ei, emudece. Está muito barulho, está me incomodando. E o diabo ele é especialista nisso. Ele cria um vendaval na vida da gente. E traz aquelas circunstâncias, aquele cenário aterrorizante, assustador. E faz muito barulho. Por isso que Jesus disse, ei, calma, emudece. E às vezes a gente está nesse cenário caótico e a gente está como os discípulos. Jesus, me socorre. Você não está vendo não, a gente vai morrer aqui. Olha os cobradores chegando. Olha o meu filho, olha o meu problema. Olha a minha saúde. Olha o meu casamento, Jesus. Olha o meu ministério. Mas a postura correta não é a gente cobrar de Jesus. Não é a gente ter essa oração. A postura correta é a gente se posicionar na palavra. A postura correta é a gente entender quem nós somos, a autoridade que nós temos, e é entender que nós podemos, através daquilo que falamos e cremos, resolver o problema. Aí é fácil assim, pastor? A gente é que complica tudo. O evangelho é fácil, irmão. A gente ensina para uma criança que ela precisa crer com o coração e falar com a boca. Sabe o que acontece? No outro dia ela está crendo com o coração, falando com a boca. Mas a gente que é adulto, a gente fica, por quê? Como vai ser? E aí? Vai vir um anjo do céu? O dinheiro vai se manifestar? Os irmãos da igreja vão se juntar para me dar o carro que eu quero? A gente vai criando possibilidades, né? Mas a gente precisa falar. A gente precisa crer com o coração, falar com a nossa boca. Você está aqui, querido? E aí, a Bíblia diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança. E no verso 40, então Jesus falou, não vai ficar barato não. Os discípulos acordaram ele, fizeram um escândalo, não se posicionaram naquilo que Jesus havia ensinado para eles. E aí Jesus vai e diz para eles, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Muitas vezes, irmão, diante das nossas atitudes, é exatamente assim que Jesus olha para a gente. Como é que você não tem fé? Por que você é tímido? Veja, o princípio não mudou. Nós continuamos, nós somos filhos de Deus. Nós somos discípulos de Cristo.
somos co-herdeiros com Ele, estamos assentados com Ele. E as nossas atitudes precisam estar correspondentes com aquilo que nós carregamos. As nossas atitudes precisam estar à altura de quem nós somos. E é exatamente esse olhar que Jesus tem para nós. Por que vocês são tímidos? Por que você não tem fé? E a Bíblia diz, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, os discípulos se admirando, comentando com quem é esse que até o vento e o mar, que autoridade é essa que ele tem, que ele carrega? Essa mesma autoridade é a autoridade que eu e você carregamos. É a mesma autoridade que Jesus nos deixou. Ele diz, eis que vos dei autoridade. Você tem autoridade sobre os seus problemas, sobre as suas circunstâncias. Pode aparecer um vendaval, pode aparecer ondas revoltas na sua vida, pode aparecer um mar barulhento, o diabo pode aprontar, trazer um cenário de caos, trazer um cenário de destruição, falando para você todos os dias que não tem jeito, que o carro novo não vai vir, que você não vai comprar a sua casa própria, que o seu filho não tem jeito, que o seu casamento está acabado, que o seu ministério não existe mais. É essa frase que o diabo traz. É isso que o diabo vai trazer para você. Esse é o cenário que ele vai pintar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós temos duas opções. Ou ficamos como os discípulos, amedrontados, tímidos, sem fé. Ou a gente se posiciona como Jesus fez. Ou a gente repreende o vento. Ou a gente diz para o mar. Qual tem sido, irmãos, a nossa atitude? E vai passando ano, entra ano, passa ano, e a gente continua da mesma forma. Nós precisamos nos posicionar. Sabe, estamos chegando no final do ano. O ano de 2024, o ano da frutificação. Tantos testemunhos, tantas pessoas que se posicionaram, mas tantos outros que permaneceram na mesma condição. Para de ser multidão. Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele. E a multidão só estava interessada nos sinais e nos pães. Eles não queriam viver aquilo que Jesus ensinava. Eles estavam interessados em ver o que Jesus fazia ou em, de alguma forma, ser beneficiado pelo que Jesus fazia. E tem muito crente na igreja sendo multidão. Não, Deus te chamou para ser discípulo. Aleluia. O discípulo é o que estava lá com Jesus. É o que estava servindo. É o que estava aprendendo, é o que estava praticando. Você está aqui, queridos? Se posiciona no Senhor, que esse ano de 2025 seja um ano diferente. 2024 não acabou ainda, tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer, irmão. Aleluia. Tem muita coisa para acontecer. Você é um agente de milagres. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, você vivendo milagres sobrenaturais, esse ano ainda, grandes experiências com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, experiências novas, coisas novas chegando para você, diferente de tudo que você já viveu, já viu. Experiências sobrenaturais, extraordinárias, em nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida. Dezembro ainda não chegou, irmão. Tem coisa ainda para acontecer no mês de novembro. Ah, pastor, faltam 2 dias. Em 2 dias, irmão, Deus pode fazer muita coisa. Em 2 dias, a sua fé pode fazer muita coisa. Aleluia. Davi dormiu num dia, pastor de ovelhas. Rejeitado. Menino, mais novo do seu pai. Ele dormiu assim, mas acordou no outro dia rei. Aleluia. Deus pode fazer muitas coisas. Cenários podem ser mudados em poucas horas. Aleluia. Lucas capítulo 13, verso 12. Vamos do verso 11. Você está aprendendo alguma coisa hoje?
Você vai praticar alguma coisa hoje? Veio ali uma mulher, vamos no verso 11. E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Veja, existem enfermidades que chegam no nosso corpo, que são frutos de escolhas erradas, decisões erradas que nós tomamos. Existem enfermidades que chegam no nosso corpo porque aconteceu, chegou, um acaso, nem sempre é por causa de um descuido. Mas, biblicamente, nós estamos vendo aqui que existem enfermidades que são causadas diretamente por Satanás. É um espírito de enfermidade. E aqui ele está dizendo, vê ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Olha que coisa interessante. Essa mulher estava 18 anos enferma por um espírito de enfermidade, um demônio que estava lá. A gente precisa ter o cuidado e ter o discernimento de que tem enfermidades que são causadas pelo demônio, por Satanás, diretamente. Lógico que indiretamente é o diabo também. De forma direta ou indireta, ele está atuando. É como aqueles terroristas lá do Oriente Médio, né? Soltam uma bomba e nem foi ele. Mas ele vai lá e diz assim, fui eu. Ele assume a autoria. O diabo é do mesmo jeito. Às vezes nem foi ele, mas ele assume a autoria. Mas tem enfermidades que são opressões demoníacas. É o demônio ali atuando e operando na vida de alguém. E isso pode acontecer com o crente. O crente não pode ser possesso como essa mulher. A Bíblia diz que ela estava possessa. O que é isso? Possuída. O demônio estava dentro dela. O crente não pode ser possuído. Mas o crente pode ser influenciado. Ele pode ser obsesso, ter uma obsessão ou ter uma opressão demoníaca. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse discernimento. Porque existem enfermidades que nós precisamos falar com ela. Nós precisamos dizer para ela, expulsar o demônio, a entidade maligna que está acometendo, trazendo aquela enfermidade. E diz que essa mulher estava por 18 anos acometida disso. E Jesus disse para ela, e diz assim, mulher, você está livre. Mas olha que coisa interessante. A mulher não ficou livre quando Jesus falou. Você parou para pensar nisso? A mulher não ficou livre. Aí a Bíblia diz, e impondo Jesus as mãos, foi o que aconteceu? Imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa mulher, muito provavelmente, ela não cria, a fé dela não estava no que Jesus falou. A fé dela estava em posição de mãos. Ela cria na imposição de mãos. E por isso ela foi curada. Jesus disse, está livre. Mas é como se nada tivesse acontecido. Mas ela creu quando Jesus impôs as mãos sobre ela. Tem alguns problemas na nossa vida, irmão, que a gente vai precisar impor as mãos. Como assim, pastor? Tem coisas que você talvez esteja crendo há um tempo, que você vai precisar lá falar, mas impor as mãos. Não porque o falar não funciona, mas às vezes é porque é o que você está crendo. Você já viu que tem gente que diz assim, você é curada, pode ir. E a pessoa fica, está faltando alguma coisa. Mas se você for lá, impor as mãos sobre ela, é igual uma palavra, vai receber uma palavra profética. Né? Ele diz assim, olha, irmão, eu estou liberando sobre a sua vida. Aí o irmão, amém, glória a Deus. Mas se você for lá, aí a pessoa recebe, né? Porque às vezes ela não está num nível de fé. Às vezes ela está num nível de fé baixo, pequeno. E ela precisa desse artifício. Tem coisas que às vezes, irmãos, a gente não está num nível para receber aquilo que nós estamos crendo. E eu não estou dizendo que você precisa de artifícios, mas tem coisas que às vezes a gente precisa ir lá na concessionária, impor as mãos sobre o carro e dizer, venha. A gente precisa ir lá no terreno, pisar.
A gente precisa ir lá no apartamento. Vamos lá, corretor, me mostra. Me mostra esse apartamento, eu tenho que pisar lá. Você está aqui, querido? O que você está esperando para ir lá tomar posse do que é seu? O que você está esperando para tomar posse do que é seu? Você está aqui, querido? Marcos capítulo 9, verso 17. O tempo está contra mim hoje. Marcos capítulo 9, verso 17. Eu já estou encerrando. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Uau! Meu filho possesso. Houve uma possessão. O demônio tomou posse, né? O demônio está dentro daquela pessoa, desse rapaz, desse jovem. E é um espírito mudo. A primeira coisa que o diabo quer fazer com você é te deixar mudo, calado, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das adversidades. Porque se você fica calado, aí você entra para o ambiente dele. O diabo quer ver você calado. Fé não é pensamento positivo. Ah, pastor, estou crendo. Está crendo como? Estou aqui, ó, pensando. O que é isso, irmão? Está tudo bem com você? Estou crendo, pastor, estou crendo. Crendo? Estou crendo com todas as minhas forças. Irmão, cuidado. Não, irmão, crer não é isso. Crer é um posicionamento no coração, seguido de fala. É igual aquelas pessoas que dizem assim: eu estou orando em espírito. Como é essa oração em espírito? O que é isso, irmão? Estou orando em espírito. Você está fazendo um monte de coisa aí, menos orar. Porque a palavra oração, ela está diretamente ligada à fala. Então não existe oração em silêncio. Da mesma forma que não existe fé em silêncio. A fé tem uma voz, a fé fala. E às vezes nós precisamos repetir várias vezes aquilo que nós estamos crendo. Às vezes nós precisamos falar a palavra, pegar versículos bíblicos. Se é saúde, certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Certamente Ele levou sobre si as minhas dores. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quanto mais eu falo, mais eu vou ficar convicto. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E quanto mais nós falamos a palavra, mais nós vamos ficar convictos. E essa convicção vai gerar fé no nosso coração. A fé vai sair da mente e vai descer para o coração. Doutora Lilian Yeomans, uma grande mulher de Deus, ela montou um hospital. É muito interessante essa história. No começo do século XX, ela montou um hospital. Só que esse hospital não tinha médicos. Esse hospital era para pessoas que queriam receber sua cura através da fé. E ela e a sua irmã administravam esse hospital e chegavam pacientes constantemente para lá. E quando eles chegavam, tinha a triagem. Eles eram colocados em macas. Geralmente eram pacientes em fase terminal. E lá nessa triagem, eles perguntavam o que era que a pessoa estava tendo. E a pessoa dizia os diagnósticos. E geralmente eram doenças terminais, terríveis. E ela começava a falar com aquela pessoa: olha, a partir de hoje você vai repetir esse versículo. E ela escrevia o versículo para a pessoa. E ela falava: você vai repetir até que você fique curada.
E as pessoas, algumas delas, achavam um absurdo. Disse, olha, você não tem mais nada. Seu tratamento é paliativo. Naturalmente, você vai morrer daqui a alguns dias. Então, é a sua última esperança. Custa nada você fazer. Irmão, as pessoas ficavam repetindo. No primeiro dia não acontecia nada. E repetiam, até elas ficavam roucas. Algumas delas ficavam sem voz, de tanto repetir. Mas, irmão, passavam alguns dias. Aquelas mulheres estavam lá embaixo, no primeiro andar, e elas ouviam um grito no segundo andar. E alguém dizia, estou curada, estou curado. Estou curado. E pacientes em fase terminal que não andavam, de repente saíam, desciam a escada correndo, celebrando a sua cura. O que foi que houve? Eu estava repetindo o versículo e de repente eu senti minhas pernas voltarem a ter força. De repente eu não senti mais dor. De repente eu me senti completamente curado. O poder que a palavra tem. Então, muitas vezes, nós precisamos repetir. Por quê? Porque nós não estamos crendo. Não estamos num nível de fé suficiente. E, às vezes, nós precisamos falar. E falar novamente. Falar o quê, pastor? Falar a palavra. Tem crente que, ao invés de falar a palavra, declarar a palavra, murmura. Ou fica calado. Não, irmão, você precisa usar a sua boca. O ouvido mais próximo da sua boca é o seu. A boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Você precisa começar a colocar a sua boca para trabalhar e o seu ouvido para trabalhar, para que eles possam gerar uma fé poderosa, genuína dentro de você. E a Bíblia diz, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Coisa interessante, irmão. É a primeira coisa que o diabo quer fazer, é deixar você mudo, calado, diante da circunstância, preocupado, triste, cabisbaixo, tirar a sua alegria, tirar o seu foco. É por isso que o crente, quando está passando por um problema, a primeira coisa que ele faz qual é? Não vem para a igreja. Não os crentes verbos da vida, graças a Deus que aqui é outro nível. A primeira coisa que um crente por aí afora faz é deixar de congregar. Eu não vou hoje não, porque tem muito problema, muita coisa. Irmão, quando você está passando por problema, por dificuldade, aí que você tem que vir para a igreja. Pastor, o meu problema é um irmão lá da igreja. Aí que você tem que ir mesmo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. O diabo, né? Pega, lança o rapaz em terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Às vezes o diabo vem na vida de alguns crentes e ele pega o crente com força, joga ele no chão, faz o crente espumar, né? Rilha os dentes e aquele crente vai definhando. Problema, circunstância, pressão, dificuldade, ele vai espumando, né? É isso que o diabo faz. Roguei aos teus discípulos, o pai continua dizendo, que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Traz o menino para cá. Jesus dá ali uma correção nos discípulos. Rapaz, eu estou ensinando vocês não prestem atenção no que é falado não. Pelo amor de Deus, gente. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando vai vir o cobrador na sua porta, você vai ficar chorando? Até quando você vai ficar nessa discussão com o seu marido, com a sua esposa? Até quando você vai ficar aí sem liberar perdão? Ô geração incrédula! Até quando você vai ficar sem dizimar, sem ofertar na igreja? Até quando você vai ficar congregando só no culto de Santa Ceia? Ó geração incrédula! Isso é Jesus falando, tá? E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós
e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus já estava chateado porque os discípulos não expulsaram. Aí veio o pai e fala uma bobagem dessa. Tem tanto crente falando bobagem por aí, né? Tem tanto crente que não sabe orar. É por isso que você precisa fazer o rema. Tem crente que ora assim: Senhor, se tu podes, por favor, faça, me ajuda. Eu orava assim, irmão, antes de fazer o rema. No rema você vai aprender sobre os tipos de oração, sobre como você deve orar. E tem isso aí, pastor, tipo de oração? Claro que tem. E como tem? Está vendo? Ah, não sabia disso não. Por isso você precisa fazer o rema. E Jesus falando: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não são algumas coisas que são possíveis. Ei, tudo é possível ao que crê. O seu problema não é nada. Não é nada diante da fé. Tudo é possível ao que crê. Não diz tudo é possível ao que jejua. Tudo é possível ao que sai orando de joelhos, chorando, gemendo. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O primeiro passo para uma mudança é você reconhecer o seu erro. O primeiro passo para que você possa entrar num novo nível de fé é você reconhecer que você está errando nisso. É você reconhecer que você precisa aprender mais sobre fé. O problema é que você congrega numa igreja que tem um ambiente de fé, e a gente fala muito sobre fé, e às vezes isso vai se tornando comum. É por isso que um visitante, quando vem e diz: rapaz, meu Deus do céu, que palavra foi essa? Que coisa foi? De onde veio a bala? Anotaram a placa. Mas o crente que está aqui, verbo da vida, foi boa a palavra? Boa, né? Porque você está tornando comum a paisagem. Ei, não torna comum não a paisagem não. Não torna comum a paisagem não. Isso é desonrar a palavra. Poxa, mas a gente já ouve tanto esses versículos aí, eu já sei tudinho. Paulo diz que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Que bom, irmão. Que bom. Pastor, porque o senhor é muito repetitivo. Que bom que você tem um pastor repetitivo. Que bom. Porque eu poderia estar aqui todos os dias que vinha ministrar, procurar um assunto novo, uma novidade para você. Esse não é o interesse de Deus. Um novo mandamento eu vos trago: que ameis uns aos outros, como eu vos amei. O novo, irmão, nem sempre é o novo que a gente espera. Você está aqui. Então para de querer novidade. Vem o pastor fulano de tal, vou lá ouvir. Vem o ministro não sei o que, eu vou lá ouvir. O pregador do YouTube, eu vou lá ouvir. Não, irmão. Você precisa ouvir a palavra. E se Deus está mandando os ministros repetirem os mesmos temas, falarem sobre as mesmas coisas, é porque você não está praticando o que você está ouvindo. Porque quando você estiver praticando, você estiver nesse nível, né? Você estiver nesse nível de mandar as montanhas se levantarem e irem para Parnaíba, para Luiz Correia, aí a gente pode mudar o tema. Aí a gente pode começar a falar sobre outras coisas. Você está aqui? Então nós precisamos reconhecer que estamos errando, falhando, que precisamos melhorar. Foi o primeiro passo para esse homem, o pai desse rapaz. E ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes a gente sabe muito sobre fé. Às vezes a gente conhece muitos versículos sobre fé, mas não quer dizer que a gente está praticando, que a gente está vivendo essa fé. E a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé, viverá por fé, por meio da fé. Porque a fé precisa ter resultados. Não, pastor, mas eu sou o bambambam da fé. É mesmo. Está andando de Uber ainda? Mora de aluguel ainda?
Ixi, pastor, Pede dinheiro emprestado para um e para outro ainda? Ué, isso não é o bambamã da fé? Fé tem resultados. Está sem dormir ainda? Tomando Rivotril? Fé tem resultados. Calma, não vai interromper o tratamento que o pastor falou, a fé. Não, cumpre o tratamento. Você precisa saber o seu nível de fé. Fé tem níveis. A fé cresce. Você precisa crescer em fé. Por isso você precisa fazer o rema. Ah, pastor, mas eu já fiz o rema, então vem de novo para as matérias. Se torna aí um alumni. É assim? Oh, aleluia. Deus está falando. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe. Como foi que Jesus repreendeu? Como foi que Jesus repreendeu? Torcendo, fazendo pensamento positivo, campanha, jejum de 21 dias de Daniel. Foi isso? O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus fez? Ele repreendeu o espírito dizendo, espírito mudo e surdo. Mas peraí, o espírito não era só mudo? Agora está dizendo que é mudo e surdo. Uau, parece que o negócio piorou. Mas se ele é surdo, como foi que ele ouviu o que Jesus falou? Jesus não disse? Vamos ser racionais, vamos pensar. Se ele é surdo, como que ele ouviu? Porque no reino do Espírito não precisa ter orelha, não precisa ter ouvido. No reino do Espírito, quando você fala com fé no coração e não duvidando, acontece. As coisas têm que obedecer. Os seres têm que obedecer. Os espíritos têm que obedecer. Não importa se é desse mundo ou se é de outro mundo. Pode ser do mundo natural, pode ser do mundo físico, pode ser do mundo metafísico, pode ser do mundo espiritual, pode ser ET. Até no videogame, irmão, eu uso fé às vezes. Estou jogando lá, rapaz, você vai entrar agora. E o bicho vai lá e entra. Porque até o mundo metafísico vai obedecer você. Aleluia. Isso é consciência de autoridade. Clamando e agitando, o mudo saiu. Clamando e agitando o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Tem coisas que a gente está em fé, que a gente se posiciona na palavra, se posiciona em fé, fala com o problema, declara, e parece que o problema piora. Você já viu isso? Estava aqui. O menino estava endemoniado, mas pelo menos estava vivo. Houve uma intervenção divina. A fé de Jesus ativou uma intervenção divina. Sim ou não? Quando você se posiciona em fé, há uma intervenção divina. Há uma intervenção divina a seu favor. Há uma intervenção divina ao seu favor. Há uma intervenção divina ao seu favor. Mateus capítulo 16, verso 19 diz, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Quando você se posiciona em fé, fala com o seu problema, fala com a sua circunstância, chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Como você tem uma atitude de fé, o céu traz uma intervenção a seu favor. Há uma intervenção divina ao seu favor. Quando você se posiciona em fé, irmão. Não se trata se Deus vai fazer. O que você liga na terra é ligado no céu. Quem disse foi Jesus. Estamos falando de ligar. É você emendar uma coisa com a outra. Quando você liga aqui, o céu é emendado com as suas palavras. O sobrenatural de Deus intervém em seu favor. E aconteceu. O Espírito saiu. Mas parece, irmão, que o problema aumentou. Porque agora o menino morreu. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Não é assim?
Por isso que tem gente que diz assim, rapaz, depois que eu me converti o negócio piorou. Piorou mesmo. Vai vir mais pressão. Quando eu me posicionei em fé, pastor, parece que o problema aumentou, a dificuldade aumentou, a falta aumentou. E aí muitos crentes desistem aqui, nesse lugar. Talvez este seja o seu problema. Talvez essa seja a sua dificuldade para ter uma vida de fé. Porque quando você vê o problema aumentar, a dificuldade aumentar, a circunstância aumentar, você desiste de crer. Não, irmão, é ali que você precisa estar firme. Eu estava crendo para o meu filho passar no vestibular, mas só era 50 vagas, ele ficou no 51, pastor. Você precisa crer até o fim. Alguém vai desistir, não sei como vai ser. Alguém vai desistir, eu vou aumentar a vaga, mas a vaga é do meu filho. É no concurso público. Eram 40 vagas, eu fiquei no 42, não sei. Vai acontecer alguma coisa. Eu estou crendo, pai, obrigado. Obrigado, mas quando vê lá, 42, vamos tentar o ano que vem. Vamos tentar o ano que vem. Pronto, você já anulou tua fé. Você já anulou suas declarações. Fé, irmão, é até os 50 do segundo tempo. E é você dando graças, é você rindo, fazendo dancinha, agradecendo ao Senhor. Fui lá na concessionária, não foi aprovado, meu score estava baixo. Pai, obrigado, eu te rendo graças. É meu, eu estou crendo. Eu creio em você, a tua palavra não falha. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu creio na tua palavra funciona. Eu me alegro, eu me regozijo em você, Senhor. Nada pode roubar o que é meu. Diabo, solta. Anjos do Senhor, busquem para mim. Carro, venha. Casa, venha. Necessidade seja suprida. Problema, cesse. Aleluia. Aleluia. E o que foi que aconteceu? Já estou encerrando com isso. Verso 27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Irmão, problema na vida do crente tem prazo de validade. E pode ser que quando você se posiciona em fé, o problema aumente, a circunstância grite mais alto. Mas lembra do que Jesus fez? Ele disse, ei, aquieta, emudece. Por que Jesus disse para o mar, aquieta, emudece? Se o vento já tinha parado. Ele não falou, ele não repreendeu o vento? Por que ele disse para o mar, aquieta, emudece? Porque muitas vezes, quando a gente se posiciona em fé, fala a palavra, declara, pratica a fé, o problema parece que vai aumentar, fala mais alto. Por isso Jesus disse, aquieta, emudece. Aqui era parecido, cenário. O menino morreu. Todos disseram, morreu. E o que foi que Jesus fez? Pegou pela mão. Ainda que pareça que o seu projeto morreu. Ainda que pareça que a sua empresa morreu. O seu negócio morreu. Jesus vai pegar pela mão. Ei, Jesus vai pegar pela mão. Ei, Jesus vai pegar pela mão. E aí passou. Jesus disse, os discípulos foram para casa, ficaram encucados, chegaram para ele, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar os demônios, esse demônio? E Jesus disse, olha, tem certas caixas de demônio que só saem com jejum e oração. Aí tem muito crente que fica assim, tá vendo? Tem que jejuar e orar. Mas vamos pensar um pouco. Qual era a aliança que eles estavam aqui? Qual era a aliança? A antiga aliança. Eles estavam debaixo da lei. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Eles estavam debaixo de uma aliança inferior, baseada em inferiores promessas. Mas nós não. Hoje nós não precisamos de jejum e oração, irmão, para expulsar um demônio, para exercer nossa autoridade diante de circunstâncias e de problemas. Você só tem autoridade, ponto final. Você agora é filho. Os discípulos aqui não eram filhos.
Eles estavam debaixo de uma autoridade temporária que Jesus havia dado. Mas nós não, estamos debaixo de uma autoridade permanente. Diga, eu sou a autoridade. Diga, diante de um problema, diante de uma circunstância, eu sou a autoridade. Não precisa jejuar, não precisa orar, você só precisa praticar a palavra e dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Você pode ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero liberar algo sobre a sua vida, nós já vamos encerrar, eu estou com pouquíssimo tempo. Aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos. Algo está sendo liberado sobre a sua vida hoje à noite. Algo está sendo liberado sobre a sua vida hoje à noite. Quero que você seja rápido. Tem alguém que tem alguma causa na justiça, que já está há algum tempo para sair, e que você tem crido, e essa causa não saiu ainda. Vem aqui à frente, venha, rápido. Seja rápido. Causas na justiça. Alguma pendência, um dinheiro que é para sair, uma herança, um terreno, eu não sei o que é. Está lá, você não sabe o que é, está lá na mesa do juiz, mas não sai. Alguns têm muitos anos, outros têm poucos anos, não sei. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês, especificamente. Aleluia. Aleluia. Eu vou seguir a direção do Espírito. Eu vou ser rápido. Eu vou impor as mãos sobre vocês. Certo? Lembra da mulher encurvada? Jesus falou, você está livre. Quando ele falou está livre, o demônio saiu. Ela ficou livre. O demônio saiu dela. A Bíblia diz que ela estava endemoniada. O demônio saiu com a palavra de Jesus. Só que ela só creu que realmente estava livre quando Jesus impôs as mãos. Aleluia. Eu vou falar algo e o diabo vai soltar essa causa. E eu vou impor as mãos sobre você e você vai receber isso. Aleluia. Eu vou usar a minha fé, mas você precisa usar a sua fé para receber. E quando você sair daqui, você vai sair daqui convicto. Já aconteceu. Se alguém perguntar, você vai dizer, já foi liberado. Pode parecer, irmão, que você vai atrás. Essa semana, você vai atrás ainda. Amanhã, você vai atrás. Saber, fala com o advogado amanhã. Você vai falar com o advogado amanhã. Para acompanhar a causa. Como é que está a causa? Pode ser que o advogado diga assim, ih, piorou. O cenário piorou. Lembra? Jesus expulsou. E o que aconteceu? O menino caiu como morto. Pode ser que a sua causa fique caída como morto. Mas sabe de uma coisa? Imediatamente, Jesus pegou a mão dele e ele se levantou. Aleluia. Você tem que ter essa convicção. Então você vai sair daqui convicto, animado, alegre. Irmão, quem está em fé, recebe antes. Você não vai comemorar depois, não. Você vai comemorar hoje. Você vai celebrar hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você me conhece. Você sabe quem eu sou. Todos os espíritos malignos, entidades demoníacas, que estão agora atrapalhando, atrasando as causas na justiça. Dinheiro, bens que estão sendo bloqueados agora por intervenção demoníaca. Nesse momento, eu te repreendo, diabo, e digo, bata em retirada. Todos os demônios, entidades, espíritos malignos, batam em retirada, soltem agora essas causas. Eu declaro essas causas soltas, livres. Eu declaro uma intervenção divina. Aquilo que ligamos na terra será ligado no céu. Intervenção divina agora sobre essas causas. Eu declaro liberação, liberação. Rápido, rápido, agora, imediatamente. Anjos do Senhor, espíritos ministradores, vão buscar o dinheiro, os bens, essas causas. Liberem essas causas. Trabalhem
para a liberação dessas causas, desses meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro causas sejam liberadas agora, agora, aí está, liberado agora, liberado agora. Recebe, recebe, haja, 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 agora, 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 em nome de Jesus. Receba, receba, liberação, liberação, está feito, está feito, está feito, agora, agora, imediatamente, imediatamente, haja, haja, agora, agora, liberação, 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 liberado, 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 em nome de Jesus, liberado agora, recebam, recebam, recebam. Obrigado, Pai, obrigado, nós te damos graças. Liberado agora, liberado, liberado, liberado. Obrigado, uma intervenção, uma intervenção. Obrigado, obrigado, em nome de Jesus. Já está liberado, diga já está liberado, diga já é meu, diga já está liberado. Agora a dancinha, agora a dancinha, agora a dancinha, agora a dancinha. Aleluia, aleluia, podem ir, podem ir, aleluia, podem ir, podem ir, aleluia, aleluia. Laércio e Diana, algo está sendo liberado na vida de vocês. Aleluia, algo está sendo liberado na vida de vocês. Ei, aleluia. Obrigado, obrigado, Pai. Algo está sendo liberado na vida de vocês. Em nome de Jesus, um novo tempo, uma nova fase. Eu vejo algo sendo derramado sobre vocês, uma porção nova da unção. Eu vejo sabedoria. Eu vejo sabedoria. Ei, algo sendo liberado, algo sendo liberado. Aleluia. Esse ano, esse ano, esse ano, esse ano você vai ver o resultado dessa liberação. Você vai ver o resultado dessa liberação. Algo grande está vindo, algo grande está vindo, algo grande está vindo. Receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, 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 Pai, obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Vamos cantar um pouco? Aleluia. Em minha casa, minha família, meu trabalho, em tudo que eu faço, este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Em minha casa, minha família, meu trabalho, em tudo que eu faço, este é o tempo de coisas maiores. O céu anuncia coisas maiores. Ele é todo poderoso pra fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo o seu poder. Em mim, abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão. São coisas maiores, coisas melhores. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Levanta agora bem alto suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, se manifesta poderosamente na vida dos meus irmãos. Eu declaro o teu favor. Eu declaro ousadia, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre a vida deles. Eu declaro, Pai, que nenhum dos meus irmãos vai passar por necessidades, por privações. Eu declaro uma nova estação sobre a vida deles, de abundância, de prosperidade. Eu declaro, Pai, os meus irmãos vivendo dias extraordinários. Eu declaro eles reinando em vida, reinando em vida, reinando em vida. Pai, eles não vão sobreviver, mas eles vão viver, Pai, dias extraordinários nessa terra, com alegria, com abundância, com intrepidez, com ousadia, com confiança no Senhor. Eu declaro aqueles que estão precisando de trabalho, empregos excelentes, empregos excelentes. Aqueles que estão crendo, Pai, para uma promoção no trabalho, uma excelente promoção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que estão querendo
começar um negócio. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, ousadia sobre eles, confiança, favor, portas abertas, oportunidades, Pai, sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão precisando de cura, eu declaro, Pai, saúde divina, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, milagres sobrenaturais acontecendo na vida deles, nesses dias, não será só em 2025, tem uma porção para 2025, meu irmão, mas será esse ano ainda. Se prepare para viver grandes experiências com o Senhor. Se prepare, milagres financeiros, milagres ministeriais, milagres familiares, milagres da saúde. Eu declaro, irmão, você vivendo ainda esse ano coisas extraordinárias, milagres sobrenaturais, em nome de Jesus, recebe agora, só recebe, aí está, uma nova unção sobre a sua vida. Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo o seu poder em mim. Abundância e vida fluirão, vontade e favor me cercarão. São coisas maiores, coisas melhores. Todo poderoso pra fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo em mim. Aleluia! Você recebeu? Então descansa, senta um pouco aí agora, por favor. Aleluia, que grande bênção. Que palavra poderosa, irmãos. E quão grandes coisas o Senhor fez por nós nessa noite, amém? Você está alegre? Já está liberado. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou já aconteceu, já começou, amém? Foi bom demais, né, hoje? Mas não acabou ainda, nós temos amanhã ainda, nosso terceiro dia de conferência. Deus ainda vai fazer grandes coisas até amanhã. E para você que quer mais do que esses 3 dias, você tem que lembrar. Tem a nossa mentoria exclusiva, mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique, ele que ministrou hoje, vai também ministrar a mentoria nos dias 16 e 17 de dezembro. Você pode adquirir, fazendo a sua inscrição, você adquire o acesso, você vai aprender chaves bíblicas para acessar riquezas, você vai aprender os segredos judaicos para enriquecer e prosperar, técnicas de empreendedorismo, como criar rendas extras, aprendendo a investir na bolsa de valores, renda fixa e criptomoedas do zero. Você vai aprender do básico até você ficar bom nisso. Mentoria completa e muito mais coisas. Você pode, inclusive, fazer a sua inscrição parcelando no cartão. Então, se você quiser, passa lá hoje e faz já a garantia da tua vaga para a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique. Amém? Queridos, eu quero fazer aqui algumas coisas para a gente encerrar. Mas antes, nós temos um vídeo para passar aí, o vídeo institucional do Rema. Então, fica ligadinho aí para você não perder as informações. Estados Unidos abriga o campus internacional do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Com o propósito de preparar homens e mulheres a encontrar e cumprir o plano de Deus para suas vidas, o Rema é interdenominacional.
ensina a palavra de forma clara e prática. Constrói uma fé forte e cristãos qualificados para a propagação do Evangelho. A revelação da palavra pregada pelo reverendo Kenneth Hagin há meio século continua transformando pessoas. Mais de 100 mil já se graduaram na instituição. Uma história de sucesso que alcança gerações e nações. 55 países ao redor do mundo. No Brasil, somos mais de 50 mil graduados. Estamos em todos os estados do país. São mais de 130 unidades, incluindo algumas dentro dos presídios. Em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona as escolas de nosso país. Além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão, o que faz da nossa nação a maior escola em termos de unidades e ex-alunos. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, pelos graduados americanos Bud Wright e Mama Jen. Ensinando a mesma doutrina, há 3 décadas o Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil conta com mais de 900 professores. São 24 matérias distribuídas em 2 anos de preparação. Cada uma com 7 dias de aula e material didático específico. Descubra mais a respeito de Deus e faça a diferença no mundo. Faça o Rema. Conheça a unidade mais próxima em rema.org.br. Aleluia! O Rema tem transformado as nossas vidas. A palavra da fé ministrada no Rema, irmãos, tem transformado as nossas vidas. Nós que somos graduados do Rema, temos todos muitos testemunhos para contar de tudo que essa palavra tem feito ao longo das nossas vidas, desde que nós nos inclinamos para entrar nessa escola e estudar profundamente a palavra de Deus. Você pode ser o próximo. A gente tem alguém aqui hoje que vai dar o testemunho de como a palavra da fé, através do Rema, impactou a vida dela. E essa pessoa hoje é o Klebert. Cadê ele? Venha, Klebert. Ele vai dar um testemunho breve aqui sobre como foi para ele a experiência de estudar nessa escola que tem mudado as nossas vidas. Boa noite, gente. Graças e paz. Irmãos, o Rema entrou na minha vida assim de forma espetacular. O período não era tão favorável, a gente estava saindo de uma situação de pandemia, onde muitas pessoas morriam. E eu vi, numa ideia que o pastor Fábio teve, que Deus colocou no coração dele, de criar os alvos da nossa igreja. Eu criei meus alvos particulares. E lá na ponta dava fazer o Rema e casar. Eu não era casado no tempo. Então a circunstância não era as melhores. O mundo dizia que ia quebrar, que nada ia para frente. Eu tinha muito medo de morrer de Covid. E por incrível que pareça, eu era condutor de ambulância no meio da pandemia. Então, irmãos, outra coisa que eu botei lá nos meus alvos é que eu ia mudar de emprego. Eu ia sair daquilo ali, não era cenário para mim. Eu sei, irmãos, que resumindo, eu consegui... Eu e minha esposa, a gente foi abençoado com as matrículas e Satanás começou a levantar situações dizendo que a gente não ia conseguir pagar as mensalidades. Mas, irmãos, Deus é expert em criar estratégias para a gente levantar dinheiro. Situações aconteceram na minha vida que eu não sei explicar como era aquilo. Dinheiro aparecia, oportunidades de trabalho apareciam. Eu fiz uma coisa que não era do meu domínio, mas a pessoa falou, cara, se é de eu pagar um estranho, eu vou pagar para ti. E o valor que ele me pagava era o valor da parcela do Rema. O serviço não era bom, eu olhava, cara, não era bom, mas ele gostava, os clientes dele gostavam. Inclusive tinha gente que pedia indicação, e eu dizia, eu não sou profissional, eu faço para ele, porque ele é meu parente, e é uma espécie de ajuda, um ajuda o outro. Eu sei, irmãos, que eu paguei parte do Rema com essa renda e outras coisas mais. E casei no período da pandemia, enquanto a gente fazia o Rema. Dinheiro veio pra gente casar, a festa só não foi maior porque tinha restrição da pandemia, não podia convidar muita gente. Casei, concluí o Rema e nem morri na pandemia. Estou aqui para contar o testemunho. Então, irmãos, se vocês têm vontade de fazer o Rema, dê o primeiro passo, se matricule, que o Senhor vai pegar junto, vai levantar estratégias e vai te ajudar a concluir esses 2 anos, que é uma bênção. E não fica só em 2 anos. Hoje eu estou no emprego muito melhor do que eu estava antes.
E eu tenho muito contato com pessoas, né, na área de vendas. E às vezes, quando eu estava na rua, eu tinha contato com pessoas. E eu usava estratégias que eu aprendi lá na matéria evangelismo, eu levava para o meu trabalho. Coisas que eu vi lá na matéria, eu levava para o meu trabalho, para o lado profissional. E funcionava, irmãos. E eu não vou ensinar para vocês, não. Se vocês quiserem aprender, se matriculam e façam o rema. Obrigado, gente. Boa noite. Glória a Deus. Tá vendo aí? O rapaz já sabe o segredo, viu? Se você quiser aprender, venha pro rema. Agora eu já sei, não vou ensinar tudo para você no púlpito, não. Você tem que fazer o rema. Que bênção. A vida do Kleber tem sido transformada por causa dessa palavra. Continua, né, sendo transformada por causa dessa palavra. E a sua pode ser a próxima. A minha pergunta é: o que você está fazendo? Segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, você pode assumir o compromisso de tirar aquilo que não edifica a tua vida e vir para o rema e a tua vida ser edificada e transformada. Você vai ter matérias como, por exemplo, família cristã. Para você aprender tudo que a palavra de Deus ensina sobre você ter uma família solidificada, equilibrada, dentro dos princípios bíblicos que o Senhor deseja que você viva. Tem matéria falando sobre escatologia, sobre o que vai acontecer na vida vindoura, o que serão os acontecimentos dos últimos tempos. Você vai ter matéria sobre manifestações do Espírito, falando sobre os dons espirituais e sobre como se mover junto com o Espírito Santo. Você vai aprender sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus, vai aprender sobre evangelismo, como o Kleber te falou, e você vai usar estratégias que você vai aprender em sala de aula, até mesmo em outras áreas, se você se abrir para receber a palavra no rema. Nós temos muitos assuntos para ver, são 24 matérias ao longo de 2 anos. Quando você faz a sua matrícula, você já recebe o material didático, então você não vai precisar nem comprar o livro para estudar na sala de aula ou fora dela. Você adquire e já ganha um material que é excelente, que só pelo material didático já valeria a pena você fazer a sua matrícula. Tem gente que quer comprar esses livros, mas não pode, porque eles são apenas para os alunos matriculados do rema. Vai ter todas as matérias que nós vemos ao longo dos 2 anos dentro desse material, e você pode adquirir através da sua matrícula. Você vai acessar a tudo aquilo que o rema pode proporcionar na sua vida. Uma coisa eu sei, irmão, se você hoje ainda não conhece tudo sobre a palavra de Deus, e eu sei que não, porque todos nós ainda não conhecemos, você precisa se aprofundar mais e aprender na palavra de Deus sobre o que Deus tem para você, quem você é, o que você pode, o que você tem que fazer aqui na terra. Através do rema você vai aprender sobre tudo isso, chamado, ministério, você vai aprender sobre o seu propósito, você vai aprender muitas coisas sobre a sua autoridade, para você não ficar correndo do diabo, mas botando o diabo para correr, sabe? Você vai aprender muita coisa boa no rema. Então, se você ainda não fez, essa é a sua oportunidade. E você que entrou no rema por alguma razão e não concluiu ainda, corre para fazer a tua matrícula, porque esse período é o melhor desconto que nós temos, e essa é a boa nova de hoje. Os nossos alunos podem fazer a matrícula hoje durante a Black Week, esses dias de evento, e até domingo. Se você fizer a sua matrícula, você tem o melhor desconto que o rema pode proporcionar na matrícula até aqui e depois daqui também. 30% de desconto na matrícula é para você realmente aproveitar a oportunidade, não deixar para outro dia. Alunos novos ou para o 2º ano, esse desconto de 30% é válido, tanto para alunos que vão para o 1º ano, como para os alunos que vão para o 2º ano. Agora, somente hoje, para os alunos que vão para o 1º ano, ou seja, novos alunos, nós também vamos dar uma condição especial. Nós temos algumas pessoas que ofertam parcelas ou matrículas no rema, e quando elas fazem isso, nós podemos direcionar para algum aluno que tenha um desejo, ou para alguma ação que a gente vai fazer. E nós temos hoje a condição especial para as 3 primeiras matrículas de novos alunos, somente para os que vão para o 1º ano, as 3 primeiras matrículas, nós vamos dar também 50% de desconto na primeira parcela. Então, o aluno vai ganhar 30% de desconto na matrícula e mais 50% na primeira parcela, se for um dos 3 primeiros a fazer a matrícula. Somente depois que o culto acabar, aí você faz aquela correria santa para chegar lá e garantir a tua vaga, tá bom? Então, hoje é um dia especial, só durante esse período da conferência nós vamos oferecer isso. E falando em desconto, eu quero aproveitar também e falar sobre o desconto no Verbo Shop. Ó, trouxeram para mim aqui alguns títulos sobre fé. Agora eu vou te dizer, irmão, tem muito mais livros sobre fé lá naquele Verbo Shop, na livraria, no hall de entrada, do que esses aqui que estão na minha mão e que cabem na minha mão. Nós poderíamos contar muitos mais, mas esses aqui eu já vou mostrar para você. Ó, o que é a fé, fundamentos da fé, andando por fé, um outro olhar sobre a fé, agarrando o espírito da fé, o espírito da fé também, a fé real, fé e confissão, e tem muitos outros mais lá sobre fé. Se você precisar aprender sobre esses assuntos, você precisa passar no Verbo Shop hoje, e como eu estava falando, em desconto especial,
Presta atenção, só hoje, viu? O gerente enlouqueceu, está pensando aí na Black Friday, hoje é a Black Quinta aqui, não é Black Sexta não, é Black Quinta. E aí você vai poder passar no Verbo Shop e adquirir qualquer título sobre fé, se for sobre fé, o tema do livro, você vai poder adquirir hoje no Verbo Shop com 20% de desconto. Só hoje, tá? Você fica brigando aí nas lojas por 5%, por 10% de desconto, irmão. Pensando só, você vai ter hoje 20%. Então, corre lá e adquire também seus títulos, se você já é graduado ou não. Essa é a sua oportunidade de enriquecer a tua coleção de livros, porque você é um bom leitor de livros. Amém? Você é um crente que lê. Crente que lê não é enganado, não. O que mais que nós temos aqui de avisos? Quem gosta de presente? Você gosta de presente? Diga, o Rema é uma mãe. Além de dar desconto na matrícula, além de dar desconto para os 3 primeiros alunos que vão fazer a matrícula para o primeiro ano, com 30% na matrícula, mais 50% na primeira parcela, a gente também tem presente para você que veio para a conferência. E aí, que bênção. A nossa ideia é que você tenha a certeza de que quando você vem para cá, você sempre vai sair com as mãos carregando alguma coisa que Deus dispensou sobre você. Então você pode olhar aí, embaixo da sua cadeira tem presente do Rema para algumas pessoas. Distribuíram aí no auditório, você olha embaixo da cadeira, vai que tem algo aí, ó. Aqui as bênçãos estão sobre você e embaixo também, viu? Olha, levanta aí a mão bem alta assim, ó, quem ganhou. Ó, voucher presente aí, vale de presente do Rema. Você faz a retirada lá na saída agora, quando você for para casa, você passa na secretaria do Rema e faz a retirada do seu presente lá. Esse presente que é do Rema para você. O Rema é bênção demais, viu? Glória a Deus. Recebeu muita coisa hoje? Cadê os nossos visitantes que vieram a primeira vez? Onde estão vocês? Levanta a mão novamente, por favor. Pronto. Nós temos uma sala especialmente preparada para vocês. Lá vai ter algo para vocês serem recebidos, algo para comer, algo para beber. Tem presente especial para vocês lá. E essa pulseira que vocês receberam dá acesso a essa sala. Então a nossa equipe está lá no hall, ali na entrada, esperando por você. Eles estão acenando lá agora, ó. Você pode olhar por cima do seu ombro, você vai ver a nossa equipe à tua disposição. Então você que está visitando a gente pode ir até lá agora. E você que trouxe o visitante, vai com ele, para ele não ficar se sentindo sozinho, solitário, nem deslocado. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Foi bom demais? Amanhã tem mais, tem espaço para melhorar. Amém? Então vai na paz, seja abençoado praticando a palavra que você recebeu. E lembra, a tua fé está movendo coisas para você, em nome de Jesus. Amém.